Vou falar dos principais gatilhos de entrada do dia de hoje. Foi a nossa operação de hoje, inclusive foram as nossas duas. E também falar sobre gatilho, tá bom? Como eu falei para vocês, sempre se atendem aos gaps. Nós traçamos então, se você traçar do fundo de hoje, primeiro fundo ao topo de ontem, o mercado abriu e foi buscar diretamente um 61.8. E no 61.8 você precisa buscar algum gatilho de entrada. E nós tivemos aqui uma micro LTB, né? Assim, você tem um fundo inferior ao anterior, então não renovou o topo, inferior ao anterior, não renovou. Você teve esse padrão de candle aqui, te dando o gatilho de entrada aqui. Você poderia então operar nesse padrão, no rompimento dele, ou então nesse padrão vendedor, certo? E levar a sua operação no mínimo aqui na sua região do que originou o movimento, tá bom? Você teve então, nós tivemos a partir do ponto de entrada até a saída, 558 pontos, o stop estava aproximadamente 230 pontos. Risco-retorno excelente. Você poderia projetar, como eu já mostrei aqui, os próximos alvos, no entanto fez um falso rompimento. E aqui é interessante porque se você colocar nos 60 minutos, no dia anterior, fez esse fundo aqui. Este fundo aqui. E com uma possível troca de polaridade aqui. Então aqui você tem uma região. Você deveria ficar atento. Então você fez então a sua entrada, obviamente já teria saído. Você percebe que houve uma rejeição. Você vê um candle de exaustão, e eu já falei sobre a diferença de exaustão para impulsão e ignição. Você tem aqui um padrão. Você poderia entender todo este movimento aqui como, claro, considerando tempos maiores, uma barra ignorada dessa exaustão, esse movimento aqui, ou então padrão chamado engolfo, rara, mid e alta, quem prefere usar padrões. Mas aqui houve uma rejeição, houve uma microacumulação e rompimento com ignição. A partir do momento que há rompimento com ignição formando fundos superiores, você poderia colocar a sua entrada aqui, fazer a sua entrada e seu stop aqui abaixo no falso rompimento. Foi o nosso último trade de hoje, tá? E aí você teve em relação de risco-retorno mais ou menos 400 pontos, ou aqui você tinha a média móvel, tá? Então 260 pontos, até o próximo topo, 600 pontos, mas ele buscou a origem do movimento, tá bom? Totalizando aí, não pegamos 1.300, 1.400 pontos, pegamos ali cerca de 1.000 e finalmente o mercado lateralizou. E ele travou em qual região? Novamente, se você traçar a sua Fibo aqui, na região de 61.8 de toda a alta inicial. Então o mercado lateralizou aqui, tá bom? Terminou com uma impulsão para alta, com fundos superiores. Caso ele faça esse movimento de pullback nessa região, aqui, vai buscar 106.580. Ele pode, primeiramente, buscar o fundo para testar a região do 61.8. Você espera aqui um pullback, um pivô de alta, para buscar novamente, a princípio, esse topo, mais o alvo maior, o início de todo o movimento, tá bom? Então basicamente foi esse cenário do índice de hoje, nossas entradas e os pontos de trava.